O prefeito de São Simão, investigado por denúncia de pedofilia, é preso em Goiânia. Hoje cedo foram cumpridos mandados de busca e apreensão na prefeitura e em um hotel de São Simão. A volta às aulas na rede estadual. Pouco mais de 1.000 profissionais da educação ainda não foram vacinados. Quem se recusar a tomar a vacina vai ter que fazer o teste de Covid a cada 15 dias. Confusão em condomínio de Anápolis. Um vídeo mostra um morador dando tiros para o alto. É o mesmo condomínio onde o síndico foi agredido depois de acabar com uma festa. 121 cidades goianas participam do Dia D de Aceiros. A ação é para prevenir as queimadas aqui em Goiás. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera, que está só começando. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. Foi preso no fim da tarde de hoje o prefeito de São Simão. Ele é investigado pelo Ministério Público, que recebeu várias denúncias de pedofilia. O Eduardo Marim está ao vivo de Rio Verde e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Edu. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos. Como você já adiantou, né, Francisco de Assis Peixoto foi preso agora há pouco aí na capital, em Goiânia, depois da Justiça aceitar o mandado, né, o pedido do Ministério Público de prisão preventiva. Então foi cumprido esse mandado de prisão contra ele. Ele é investigado depois de uma mãe de um adolescente de 15 anos lá de São Simão denunciar ele aí que ele teria assediado o filho dela por mensagens de celular e até mesmo por videochamada. Hoje, só para vocês terem ideia e entender também o caso, né, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão lá na cidade, num hotel de um parente do prefeito e também na própria sede da prefeitura. O comitê, o Conselho de Segurança Pública, lá do município, já recebeu 6 denúncias de crimes relacionados à pedofilia que podem ter relação com o prefeito. A gente está apurando mais detalhes, conseguindo mais informações, mas hoje à tarde nós conseguimos conversar com a mãe de uma das vítimas que que desencadeou todo o trabalho de operação que foi feito hoje ao longo do dia, não só em São Simão, como também aí na capital. Vamos entender melhor na reportagem. Esta mulher é mãe de um adolescente de 15 anos. Segundo ela, o filho foi assediado pelo prefeito Francisco de Assis Peixoto. Por mensagens de celular, o político teria se aproximado do adolescente. Meu filho recebeu uma mensagem, escrita assim, bem-vindo. Aí ele perguntou quem que era. Aí ele pegou, se identificou e falou assim, é o Assis. Aí meu filho falou assim, o prefeito? Aí ele falou, é. A mãe diz que numa destas conversas, Francisco Assis Peixoto teria feito uma videochamada com o filho dela. Ele pegou, fez outra videochamada, aí mostrando as partes íntimas dele. Aí depois ele fez outra videochamada, mas sabe, meu filho foi tão inteligente que ele falou, mãe, eu vou gravar a videochamada. Eu falei, meu filho, isso é casa de polícia, não tá certo. Neste print, é possível ver o rosto do prefeito. Depois de fazer a gravação, a mulher procurou o Conselho Municipal de Segurança Pública para pedir ajuda. A presidente do conselho entregou o celular do adolescente para o promotor de justiça investigar o caso. Nesta quarta-feira, o Ministério Público, com apoio da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão na prefeitura e neste hotel de um parente do prefeito. O promotor não falou sobre o que foi apreendido. O presidente da Câmara Municipal de São Simão, Lucas Barbosa Vasconcelos, enviou um documento à promotoria pedindo mais detalhes sobre a denúncia para que as informações sejam analisadas para futuras providências. A presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública disse que nos últimos dias recebeu 6 denúncias de abusos sexuais, envolvendo o nome do prefeito. Segundo ela, casos recentes e alguns antigos. Todos foram repassados para o MP. Aqui eu falo que deu o efeito João de Deus. Uma pessoa teve coragem de se expor, de fazer a primeira denúncia, e tenho recebido várias denúncias. As pessoas têm nos procurado, têm procurado diretamente o Ministério Público.
Bom, e atualizando o caso para vocês, né? Neste momento o Francisco de Assis Peixoto está no núcleo de custódia em Goiânia. Ele passou pelo exame de corpo de delito, que é praxe, né, das investigações, e amanhã deve ser ouvido pelo promotor de São Simão, que vai sair então do interior e ir até a capital para ter mais detalhes deste caso, e a gente segue acompanhando, viu, Gabi? Volto com você. Obrigada, viu, Eduardo? Bom trabalho por aí. Mais uma atualização. Em nota, a assessoria de imprensa do prefeito Assis Peixoto disse que essas acusações são infundadas e que serão esclarecidas ao longo das investigações. Já o Ministério Público informou que o processo corre em segredo de justiça e detalhes do caso só poderão ser divulgados depois da conclusão das investigações. Os professores efetivos da rede estadual que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 vão ter que apresentar um teste de Covid a cada 15 dias. Quase 3% dos profissionais ainda não se vacinaram, mesmo com as doses disponíveis há mais de 2 meses. As aulas presenciais voltam na próxima segunda-feira. A rede estadual de ensino tem 39 mil profissionais de educação. 97,2% deles receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E apenas 10% tomaram a dose de reforço, ou seja, estão com o esquema vacinal completo. As aulas voltam na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, e todos os servidores, independentemente de terem se vacinado ou não, foram convocados para o retorno. A secretária de Educação diz que está levantando os motivos de 1.092 professores da rede não terem tomado a primeira dose, já que a vacina contra a Covid foi disponibilizada com prioridade para todos os servidores da educação. Segundo Fátima Gavioli, os profissionais contratados que não se vacinaram deverão ser demitidos. Já os servidores efetivos serão testados de 15 em 15 dias. Nós vamos fazer um trabalho para que ele tome a vacina. Passado aí 10 dias e a gente percebe que esses indicadores continuam apresentando esse número, aí vai ser expedida uma portaria aqui da Secretaria de Educação, onde vai ficar determinado que o servidor que não quiser se vacinar, ele deverá apresentar um teste de Covid a cada 15 dias na Secretaria da escola onde ele está modulado. O retorno às aulas será com 50% dos estudantes, com prioridade para os que não têm acesso à internet ou estão com baixo rendimento. A Joyce tem uma filha cursando o 9º ano e decidiu que ela não vai retornar à escola por enquanto, porque tem bronquite e um irmão mais novo que também sofre com problemas respiratórios. Ele tem uma imunidade muito baixa, então eu prezo para isso, que não, porque ela estuda integral. Me assusta essa falta de vacinação da idade deles. Então eu não vou lutar. A secretária de Educação disse que os alunos têm a opção de continuar acompanhando as aulas online, mas terão que fazer as avaliações presencialmente. O pai que desejar manter o seu filho em casa precisa ser responsável pela entrega das atividades nas mãos do professor, não pode atrasar mais essas atividades, porque compromete a entrega de diários dos professores e no dia da avaliação o pai precisa levar a criança, porque a avaliação será presencial. A partir de agosto, o cartão alimentação no valor de R$ 30, segundo ela, deixará de ser pago pelo governo, já que as escolas vão voltar a oferecer merenda para os estudantes. Os colégios foram orientados a seguir um protocolo de biossegurança, manter distanciamento de 1 metro entre as carteiras, disponibilizar álcool em gel e controlar a temperatura dos alunos. O infectologista Marcelo Dyer disse que no ambiente escolar é possível ter controle maior das regras para inibir a transmissão do vírus. Para ele, o problema maior está no deslocamento. Uma solução seria criar horários alternativos para entrada e saída de alunos. É porque coincide com horários de ida ao trabalho também, né? Então você coloca mais pessoas no transporte urbano no mesmo momento. Então, talvez até um deslocamento de horários fosse interessante para que você evitasse esse congestionamento no transporte.
A Júlia está ansiosa para voltar presencialmente às aulas, já que daqui a alguns meses terá que fazer as provas do Enem. Querendo ou não, é uma forma mais fácil da gente aprender. O contato com o professor é essencial, para mim é essencial. Pois é, gente, a prova de que a pandemia ainda não está controlada está nos números divulgados essa tarde pela Secretaria Estadual da Saúde. Acompanha comigo aqui no telão. Em 24 horas foram registrados 4.725 novos casos. Isso mesmo, viu? Quase 5 mil casos de ontem para hoje. O número diário de mortes também subiu, viu? 87 pessoas que perderam a vida para a Covid. Números preocupantes, né? Quase 5 mil, gente, em dias normais, né? Então fica aí esse alerta, a importância da gente continuar se cuidando, que ainda a pandemia está causando muitas mortes, tem muita gente ainda ficando com essa doença e a gente não pode descuidar, né? E olha só, mais recadinho ainda falando sobre vacinação. Se você ainda não recebeu a vacina contra a Covid-19, vai preparando o braço por aí, viu? É que mais de 230 mil doses chegaram hoje aqui a Goiás. Durante a tarde, chegaram 72.540 doses do laboratório Pfizer. O voo com carregamento chegou à capital logo depois das 2 da tarde. A maior quantidade do laboratório AstraZeneca veio ainda pela manhã. Por volta de 8 da manhã, foram desembarcadas 159.120 doses da vacina que serão usadas para a aplicação da segunda dose. Já as da Pfizer vão ser aplicadas como primeira e segunda dose. Até ontem foram aplicadas mais de 2.920.000 vacinas contra a Covid-19 em Goiás. Com esse carregamento de hoje, já são 5.237.000 doses recebidas desde o comecinho aí da campanha de vacinação aqui no estado. Hoje mesmo, as doses já começaram a ser distribuídas aos 246 municípios goianos. A vacinação vai avançando, então, e a gente tem que fazer a nossa parte e procurar as vacinas, né, a primeira e a segunda dose. 121 cidades goianas participaram hoje do Dia D de Aceiros. São aquelas faixas de fogo que retiram toda a vegetação de um trecho ali da propriedade rural e impedem que o incêndio se propague. Essa é uma das ações de combate e também prevenção às queimadas aqui em Goiás. Na fazenda do seu Vanderlei Seco, as chamas que começaram tímidas logo tomaram conta da área de 500 hectares. Pensa no trabalhão para apagar o incêndio. O produtor ainda colhe os prejuízos da safra de milho lá de 2019. Chega a produzir a 10, 12 sacos a menos por hectares. É só chegar o mesmo período do ano que os incêndios batem ponto. É muito fogo. No ano passado, foram mais de 7 mil ocorrências de incêndios em Goiás. Para tentar minimizar os impactos das queimadas, além de estrutura para combate rápido das chamas, o investimento em prevenção. Hoje, 121 municípios do estado realizaram o Dia D de Aceiros, que são essas faixas feitas nas propriedades com o uso de máquinas. Geralmente, os aceiros são feitos próximos das cercas. Com a retirada da vegetação nesse trecho, a terra fica assim, ó, solta. Na certa, obstáculo para o fogo entrar nessa área e, se começar na fazenda, bem mais fácil de ser controlado. Ações simples, mas que, segundo os bombeiros, contribuem demais para a diminuição das ocorrências e a preservação do meio ambiente. Prevenir, principalmente, e caso ocorrer os incêndios, poderem ser debelados. A atuação, ela ocorrer no início. E você aí, já sentiu a queda na temperatura aí na sua cidade? Esfriou, né? Começou a esfriar hoje em algumas regiões aqui do estado. E as temperaturas devem cair ainda mais, viu? Bom para o comércio, que está com as vendas aquecidas. Sair de moto hoje em Jataí foi um desafio. O frio voltou e teve gente que resolveu renovar os agasalhos. Tem que se prevenir do frio, né? Que esse ano fez frio, né? Em Jataí, as vendas aumentaram 40% só esse mês. Deu um movimento assim que a gente não estava esperando, surpreendeu mesmo, viu? Uma terceira onda de frio chegou essa semana e em Jataí tem previsão de temperatura de 4 graus. E foi por causa do frio que essa associação resolveu ajudar. E se tem o frio, também tem o calor da solidariedade.
como esse grupo de voluntários que está arrecadando cobertores e agasalhos para quem precisa. Uma coberta é transformada em até 2 agasalhos. São pessoas que a gente depara assim, é uma situação bem triste, porque tinha emprego fixo e com a pandemia perdeu o emprego e aí veio a dificuldade onde a gente ajuda eles com agasalho, com roupa. Em outras cidades do estado também deve fazer frio amanhã. A mínima prevista para Cristalina, na região do entorno de Brasília, é de 9 graus. Rio Verde e Itumbiara, 7. E Aporé, na divisa com Mato Grosso do Sul, 4 graus. Foi bastante surpresa para mim, porque assim, ontem a gente viu que estava um clima mais quente, melhor. Mas o friozinho é bom, aconchegante e vamos só abraçar ele com todo carinho. Pois é, frio e tempo seco, né? Uma combinação muito preocupante que chama a atenção também para os cuidados com a hidratação do corpo. Com que frequência você toma água? De meia em meia hora durante o dia inteiro, para me manter hidratado e poder suprir esse tempo seco que está. Estamos no inverno. A variação do clima nessa época do ano tem influência sobre a saúde humana. Já deu para perceber que tem dias em que a temperatura fica mais baixa, o tempo fechado. Em outros dias, a temperatura sobe, o calor se destaca e nesse vai e vem de frio e calor, o tempo fica seco e a umidade do ar cai drasticamente, o que exige um esforço maior do sistema respiratório. E beber água é essencial para se manter hidratado e evitar o surgimento de doenças. Algumas doenças podem ser agravadas ou doenças novas podem surgir, como faringites, uma amidalite ou até a exacerbação de doenças crônicas, como a rinite e a sinusite. A falta de hidratação do corpo nesse tempo seco também reflete na pele. Rachaduras na pele, ressecamento, isso pode ser evitado com um consumo adequado de água. Tem até uma continha que ajuda a gente a ter uma noção do tanto de água que o nosso organismo precisa. É uma conta bem simples. Você pega o seu peso, no meu caso aqui são 70 quilos, vezes 35 ml. E aí você tem o total. Aqui deu quase 2,5 litros. É uma continha aproximada, mas ajuda a gente a ter uma noção do tanto de água que o nosso organismo precisa. Para os praticantes de atividades físicas ao ar livre, atenção redobrada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera clima ideal para se exercitar quando a umidade do ar está entre 40% e 70%. Essa não é a realidade em várias cidades de Goiás, como Jataí, Rio Verde e Itumbiara. Nas últimas semanas, a umidade do ar variou entre 20% e 25%, sinal de alerta. E segundo a previsão, a umidade deve ficar ainda mais baixa nos próximos dias. O frio já deu as caras em Goiás. Nesta quinta-feira, a massa de ar frio avança pelo centro-sul do estado. Tem previsão de geada, que pode ser de fraca a moderada, e chega com mais intensidade no sudoeste goiano. Veja que a umidade do ar está ainda mais baixa, segue abaixo de 20%. O destaque fica para Jataí, onde a mínima registrada é de 4 graus e umidade em 15%. A Polícia Civil em Anápolis investiga uma confusão em um condomínio da cidade. Um vídeo mostra um morador dando tiros para o alto. É o mesmo condomínio onde o síndico também foi agredido depois de acabar com uma festa. O Eduardo Idaló tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É como você disse, a confusão toda aconteceu no mesmo condomínio que fica no Parque dos Pirineus, na região norte aqui de Anápolis. O 5º distrito da Polícia Civil, onde a gente está aqui em frente, que está responsável por essa investigação. Esse fato todo aconteceu na segunda-feira, no dia 26, quando cerca de 16 pessoas estavam aglomeradas na área de festas desse condomínio. E aí, por conta do barulho, da algazarra, não é? Aí o síndico acabou descendo pedindo para aquela festa parar e aí acabou acontecendo a confusão. A gente tem um vídeo para mostrar que começou a circular, que mostra que durante essa confusão, tiros foram disparados para o ar. Veja só.
Pois é, e logo depois dessa situação toda acontecer, o síndico já contou à polícia que ele foi agredido nessa confusão. Também tem informações de pessoas que foram agredidas pelo síndico. O delegado responsável está ouvindo essas pessoas envolvidas e hoje nós conversamos com o delegado Jefferson Matson, que falou como está indo as investigações. Veja só. A priori não tem como eu repassar a informação de quem é essa pessoa que efetuou os disparos, porque é muito precoce e nós iremos ainda investigar o caso. Nós iremos instaurar um inquérito policial para apurar o crime de disparo de arma de fogo em via pública, que está previsto no artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, e tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Como vocês ouviram, né, viram aí o delegado falando, o foco nesse momento da investigação é conseguir identificar quem fez esses disparos. Gabriela. Pois é, o morador não está tendo paz aí nesse condomínio, né? Muito obrigada, viu? Em nota, a administração do condomínio Royal Life disse que espera que os envolvidos sejam punidos para que o condomínio volte à normalidade. Aumentou o número de trotes passados para a polícia e os bombeiros de Goiás esse ano, viu? Uma lei que prevê multa de até R$3 mil quer tentar diminuir o número de falsas chamadas. Tudo começou com uma ligação que a família de Cristiane recebeu e dizia que um parente havia sido sequestrado. Começamos a entrar em contato com a polícia, que não demorou muito para chegar, chegou na residência dela e constatou que tudo não se passava de um trote. Foi uma das 42.335 ligações falsas que a Polícia Militar recebeu neste último trimestre, o que representa 35% de todas as chamadas. Já o Corpo de Bombeiros recebeu 61 trotes do começo do ano para cá. E para tentar diminuir o número de trotes, as instituições públicas de atendimento ao cidadão de urgência e emergência, como SAMU, Polícia e Bombeiros, uma lei que já está valendo prevê multa de até R$3 mil para quem for identificado fazendo algum tipo de ligação falsa. Ela poderia estar atendendo uma ocorrência onde a vítima corre risco de vida. E no momento que a gente fazia essa reportagem, vimos mais um caso de trote. Oi. Mais uma criança fazendo brincadeira com o telefone. Os pais orientarem os filhos, ou até mesmo os adultos, lembrarem que ele estar passando o trote, muitas das vezes, ele está privando uma pessoa que realmente necessite de uma ajuda nossa, ou seja, de um atendimento nosso, por conta daquele trote. A Polícia Civil desarticulou um grupo que trazia drogas do Paraguai para as cidades de Goiás e também do Distrito Federal. Segundo a polícia, esse grupo era investigado desde 2019 e era um dos principais distribuidores de drogas do DF e cidades goianas no entorno. Hoje foram cumpridos 7 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão em Goiás e no DF. Foram apreendidas armas, porções de drogas e R$22 mil em dinheiro. A Enel lançou uma cartilha para orientar produtor rural sobre os cuidados que ele precisa ter quando estiver trabalhando perto da rede elétrica. Esta fazenda fica a 40 quilômetros de Catalão. Tem animais de leite, ordenha mecânica e até uma mini fábrica de ração. A sede da propriedade do seu José Carlos fica bem próxima a uma rede elétrica de média tensão. Os cuidados precisam ser redobrados. Para orientar produtores como o seu José Carlos, a Enel lançou uma cartilha com dicas para esse pessoal que mora na zona rural. E uma das principais orientações é com relação à chamada faixa de servidão, que é a faixa de vegetação que existe bem próxima à rede elétrica. Esse cabo próximo à árvore, ele pode vir a inflamar a folha, essa folha vir a cair em solo e queimar toda a vegetação. Outro cuidado essencial é nas fazendas onde tem ordenha mecânica. Um quadro de disjuntores como esse precisa de manutenção adequada. Aqui é um ambiente úmido. E geralmente as pessoas que operam esse disjuntor, que operam esse equipamento, eles não estão com os materiais de segurança, seja luva, seja uma botina, para minimizar a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, ter um choque elétrico, podendo vir até a óbito. Para evitar acidentes, atenção para essas outras orientações. Não encostar trator e máquinas perto da rede elétrica. Evitar queimadas. Cuidado com os equipamentos de irrigação. Podas de árvores devem ser feitas pela companhia. A prevenção é a melhor
é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ele evita que as coisas... Você age antes que as coisas aconteçam, né? O seu José Carlos recebeu hoje a visita de uma equipe técnica da Enel e aprendeu mais sobre os perigos da rede elétrica. Energia não admite erro. Além de machucar alguém, matar alguém, o prejuízo é grande. Então tem que ter mantido a parte elétrica, não pode ter falha. A Enel tem um número de WhatsApp só para produtores rurais, que é o 629-9829-9908, está aí na tela. Hora da nossa imagem do dia, uma espécie ameaçada de extinção ganhou um reforço no número de animais, viu? 4 filhotinhos de lobos-guará nasceram no zoológico de Goiânia. São 3 machos e 1 fêmea e tem pouco mais de 2 semanas, tá? E os filhotinhos, eles nasceram em cativeiro por meio de um programa em parceria com a Associação dos Zoológicos e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Os filhotes devem ficar pelo menos mais uns 4 meses aí com a mamãe e logo depois vão para recintos apropriados para a espécie. Bacana demais, né, gente? Uma boa noite para todo mundo, viu? Hoje a gente encerra o jornal com imagens de Rio Verde. Eu te espero amanhã, viu? Até lá. Tchau, tchau.